Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Um domingo abençoado para nós. Graças a Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer a nossa escola bíblica dominical, tá? Nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas é feito todo domingo às 9 horas da manhã, na Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, setor Bela Vista. Mas também nós disponibilizamos este vídeo para que você possa também aproveitar esse momento com a gente online, remoto, tá bom? Insisto que o bom mesmo é estarmos em comunhão, juntos na igreja. Então eu faço um convite para aqueles que, mesmo que tenham dificuldades ou tal, que possam também chegar à Igreja Batista às 9 horas da manhã para a gente fazer um momento de comunhão, um aprendizado da Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é maravilhosa, está sendo uma bênção. Estamos aprendendo muito sobre o Senhor. Nós já temos a Palavra de Deus que chegou a nós, nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e ela é o nosso reduto de conhecimento a respeito de Deus. É de lá que nós extraímos toda a nossa fé. E nós estamos num trimestre interessante de aprendizado que fala sobre as doutrinas bíblicas. É um tema extremamente interessante, extremamente polêmico muitas vezes, mas ele traz um esclarecimento crucial para nós que somos crentes e que nós acreditamos de fato como nossa única, como nossa exclusiva profissão de fé com a palavra de Deus, a Bíblia. E nós estamos falando sobre vários temas de doutrinas bíblicas. Hoje, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, é a número 7 e o texto dela é O Dia do Senhor. Tema extremamente interessante, complexo e também polêmico, mas que estaremos aqui esclarecendo sobre isso. Mas afinal de contas, o que é o Dia do Senhor? Nós, hoje, de forma contemporânea, depois de passarmos por várias eras históricas, nós convencionamos, nós temos uma tradição ocidental cristã, que nós convencionamos que o domingo é o dia do Senhor. Mas ainda existem algumas dúvidas sobre isso. O fato é, Deus estabeleceu em Gênesis que no sétimo dia ele descansou. Ele não descansou ele próprio por ter se cansado, pois Deus, sabemos, por ser onipotente, onipresente, onisciente, ele não cansa. Mas ele descansou os atos que ele fazia. É diferente de descansar a pessoa ou os atos. Ele cessou os atos que ele fazia para a criação naquele momento. Então, o mundo, o que nós conhecemos, ele foi criado em 7 dias. Em 6 dias Deus agiu, criou o homem até o 6º dia, e no 7º dia ele instituiu um dia para a criação, um dia para descanso dos atos que ele executava e do próprio homem. Isso vem até os dias de hoje. Nós temos uma certa dificuldade de entender esses conceitos, porque nós já vimos de uma cultura já organizada economicamente e que existem contratos de trabalho que estabelecem legalmente, a lei já trabalhista ela já tem isso já no seu ordenado jurídico, que todo trabalhador ele tem que ter um descanso. Então para nós parece-me que é uma coisa natural, uma coisa óbvia. Mas imagine só uma pessoa, um microempresário, um pequeno empresário, um produtor rural que ele mesmo e a família dele trabalham naquela terra. Se alguns de vocês tiverem curiosidade de ir num sítio, numa fazenda, numa chácara, alguém que produza alguma coisa naquela zona rural para sua subsistência e para vender e comercializar alguma coisa, vocês vão perceber que as atividades em volta daquilo são tão grandes, são tantas atividades diversas, que não tem parada, que não tem fim. Um cara que é um vendedor, por exemplo, ele tem certas dificuldades, por exemplo, se ele tiver com uma demanda muito forte, muito grande de trabalho, ele vai ter dificuldade de parar com isso.
E aí a legislação trabalhista não tem nenhum impedimento. Ele não entra nesse assunto, porque essa pessoa não é um empregado dele mesmo, ele é o próprio patrão. Ele que institui as formas. Possivelmente, em Israel, lá atrás, nós estamos falando de um tipo de sociedade assim, no qual você não tinha contrato de trabalho. Você não tinha uma lei trabalhista que protegia os trabalhadores. Ou a pessoa era o próprio dono do negócio, ou ela tinha servos, que são os escravos. Isso era comum naquela sociedade. Um cara que seja muito ambicioso e que não leve a obediência que o Senhor estabeleceu, ele possivelmente ia trabalhar os 7 dias da semana. Ele não ia ter parada. Ele não ia ter nenhum momento de descanso, porque ia chegar um momento que o seu Deus, dinheiro, ia falar mais alto. Ia chegar um momento que a adoração dele ao dinheiro, aos negócios, ia falar bem mais alto. E isso nós estamos aprendendo, nós aprendemos em Gênesis e aprendemos que esse é o principal mandamento, o dia do Senhor. Que na época era sábado, o sabá. Sabá em hebraico significa o dia do Senhor. Então, mas para que Deus estabeleceu um dia de descanso para todo mundo? Independente de se um empregado, uma pessoa empregada por carteira assinada hoje, no século XXI, ou um homem de negócios há 3.000 anos atrás. Por que Deus estabeleceu um dia de descanso? Nós temos dois significados desse dia de descanso. Primeiro é o significado sanitário, de saúde pessoal. Nós sabemos que o ser humano ele tem limitações, como qualquer outro animal, limitações físicas e mentais, cognitivas. A gente sabe que a estafa mental, o excesso de trabalho, a carga de trabalho, não havendo pausa, ela pode causar transtornos irrecuperáveis. Isso é fato. A ciência já mostrou hoje que o homem ele precisa de um descanso. Nós somos criação de Deus, mas nós temos as nossas limitações biológicas, nossas limitações fisiológicas. E a gente precisa ter um dia de descanso. E aí Deus, dentro da sua sabedoria, entendendo a sua criação, estabeleceu esse dia para descanso. Mas não é só descanso, é um dia também de adoração. É muito comum, se a gente pensar a partir do princípio que temos um dia de folga, a gente colocar uma série de prioridades de entretenimento na nossa vida que vão sobrepor o principal mandamento, que é o dia de adoração ao Senhor. A gente vai deixar o nosso Deus Criador de lado, que nos criou, que nos deu vida e que nos fez filhos dele, por mediante Jesus Cristo, na obra salvífica que ele deixou, e vamos largar isso para observar os entretenimentos. Aquelas reuniões de família, aqueles programas que a gente gosta mais de assistir, vamos deixar a igreja de lado. Isso é um erro grave. A gente não pode somente dedicar o dia de descanso que a gente coloca somente para o entretenimento, só para o descanso propriamente dito. Nós temos que cultuar o nosso Deus, temos que agradecer a nossa vida, agradecer ao nosso Deus. E dessa forma, agradecendo a Deus, cultuando o nosso Deus, a gente vai estar depositando as nossas preocupações que norteiam a nossa cabeça no Senhor. E muitas vezes, quando a gente para, mesmo quando a gente para, no nosso domingo de descanso, o nosso sábado, ou nossa segunda-feira, o que for, as preocupações da semana são tão grandes, são tão fortes, que elas ainda ficam rodando intuitivamente aqui. E a gente continua pensando naquilo, aquilo fica trabalhando como se fosse um aplicativo que está trabalhando sozinho na nossa mente. A gente não percebe disso. A gente fica desatento, a gente tem um desgaste emocional desnecessário, por isso que o nome se chama preocupação. A gente está se ocupando previamente sem fazer nada por isso. E aí Deus coloca
na sua palavra que nós devemos descansar nele, que nós devemos depositar todo esse fardo pesado da nossa mente que nós temos no Senhor. Deixe que Ele faça a sua obra, abrace Ele, sinta Ele, sinta a presença do Senhor na sua vida no domingo ou em todos os dias da semana e sinta isso. Isso é o mais importante que a gente tem para carregar. É o mais importante que nós aprendemos disso. Do mais, existe hoje essa confusão, mas afinal, o crente ele tem que obedecer o domingo de descanso ou o sábado, o sabá. Isso é indiferente. O dia específico é indiferente muitas vezes. Nós acreditamos no domingo. Por que no domingo? O sábado ele era um dia destinado ao descanso e o judeu ele sequer fazia qualquer coisa nesse dia, era sagrado, ele parava todas as atividades, ele não cozinhava, ele não tecia, ele não cuidava das ovelhas, ele não fazia nada, ele se dedicava exclusivamente àquilo, àquela sua consagração com Deus. Os cristãos, quando Jesus subiu aos céus, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, e aí ele foi crucificado e depois ele foi colocado na tumba antes do sol raiar na sexta-feira, porque o judeu não podia fazer nenhuma atividade no sábado. Então o sol ia se pôr na sexta, já ia começar o sábado. Ele não podia fazer mais nada naquilo lá. E aí o Senhor Jesus ele foi colocado na tumba no sábado. Passou o sábado inteiro de descanso. Eles não voltaram à tumba porque eles não podiam trabalhar com aquela tumba, com o corpo de Jesus. Eles não podiam mexer com aquilo. Porque era sábado, era o sabá, sagrado. E aí eles esperaram até o domingo. No domingo, Jesus ressuscitou. E nesse domingo, no terceiro dia, passou a ser o nosso dia de descanso. A gente comemora o domingo, que significa em latim o dia do Senhor, Dominicus, Dei Dominicus, dia do Senhor. Então, o domingo ele já tem um nome no latim, que é o dia do Senhor, que passou a ser para a cristandade até os dias de hoje o dia que a gente estabeleceu como descanso. E hoje, até hoje, nós nos alegramos no domingo como o dia que nós vamos à casa do Senhor, que nós vamos à presença de Deus, que nós colocamos toda a nossa espiritualidade para fora e temos uma maior interação com Deus. Agora, a discussão entre sábado e domingo é desnecessária, não há o porquê questionarmos um dia ou outro, o porquê que nós cristãos passamos a obedecer o domingo, é desnecessário. No fundo, todo dia deveria ser o dia do Senhor. Todo dia deveria ser o dia que a gente comemora a graça da nossa salvação. Então, essa discussão entre frentes religiosas, entre frentes cristãs, inclusive, existem cristãos que são sabatistas até hoje, nós temos que respeitá-los os dias que eles adotaram, mas não podemos nos radicalizar, falar, esse é o dia do Senhor. Nós temos que respeitar também as diferenças de atividade. Um médico, por exemplo, que faz plantão no domingo, ele não pode ser criticado por isso. Infelizmente, o domingo dele, ele teve que trabalhar para que toda essa sociedade hoje complexa e moderna rode. Muitas vezes o empresário ele tem que colocar seus funcionários para fazer turno e trabalhar também no domingo. Infelizmente, existem situações específicas que a gente tem que entender. E aí cabe a essas pessoas que estão nesse meio adotar um dia para adoração. Adotar o correto seria como nós, crentes, adotarmos todos os dias para Deus. Santificarmos todos os dias para o Senhor. Mas a gente não consegue parar. Então, que a gente adote um dia de parada do nosso descanso, que fisiologicamente nós temos que fazer uma parada semanal,
e adotar esse dia para consagrar mais ainda ao Senhor, para consagrar mais ainda a nossa vida a Ele, independente se é domingo, se é sábado, se é sexta-feira, se é quinta-feira, preferencialmente domingo. Inclusive, a legislação trabalhista no Brasil, ela exige que quando uma pessoa trabalha em escala de trabalho, ela tenha pelo menos no mês, um dos dias do mês de descanso dela tem que ser o domingo. Ela pode ser que tenha vários dias de descanso, tem vários dias de descanso em dias diferentes. Pode coincidir numa sexta, numa quinta. Quem trabalha, por exemplo, numa escala de 12 horas por 36 horas de descanso. Pode ser que isso coincida na quinta-feira, na sexta-feira, mas pelo menos naquele mês, um dia de descanso tem que coincidir no domingo. O respeito que a legislação até hoje traz sobre a santificação que temos que dar ao domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador ressuscitou, Ele subiu aos céus. Esse é o maior evento que nós temos que levar para a cristandade e agradecimento que temos com Deus. Santificarmos a Deus nesse dia, pois sabemos que é isso que comemoramos no domingo, sempre, respeitando as diferenças e as particularidades. Portanto, esse domingo, que tenhamos conhecimento e consciência do que é esse domingo, para que ele serve, para que nós temos adotado um dia do Senhor, por que o Senhor Deus, na sua maravilhosa e infinita graça e conhecimento e entendimento, estabeleceu um dia para nós descansarmos, que nós somos seres limitados e precisamos desse descanso, precisamos depositar as nossas preocupações, as nossas dificuldades do dia a dia no Senhor naquele momento, esquecer tudo. É isso que temos que trabalhar. E é isso que agradecemos e conhecemos e entendemos no nome do Senhor Jesus. Façamos então uma oração de despedida e aproveitemos o culto do Senhor logo em seguida e o domingo abençoado por Deus. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado por trazer esse entendimento à nossa mente, Senhor Deus, por conhecermos mais e mais de Ti, a Sua infinita sabedoria vem passando de séculos em séculos a Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Abençoe todo esse dia, Senhor Deus, e abençoe o domingo, como abençoe o dia santificado por cada um, em nome do Senhor. Amém.